Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa sala de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e trago uma aula hoje para você, exatamente, especialmente para você que está cursando a terceira etapa do ensino médio, está no segundo semestre, fazendo aí o módulo 2 e a unidade 2. E nessa aula eu trago para a gente exatamente esse assunto aqui, ó. Vem comigo. Nós vamos continuar falando sobre cinética. Na aula passada nós falamos sobre cinética, mais velocidade das reações, mas hoje nós vamos ter como foco aí a lei das massas. Então hoje nós vamos dar um foco maior também em cinética química, mas vamos falar sobre a lei das massas. Então vem comigo, vamos entender essa lei? Vem comigo. Bem, de novo, né? Cinética é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Por isso que a gente está estudando cinética. Só que dentro de cinética existem vários assuntos que a gente precisa entender para compreender a velocidade dessas reações. Uma delas é o cálculo da velocidade, onde temos a velocidade média, que a gente aprendeu, e temos a velocidade também instantânea, que nós vamos ver ainda. Diante disso, nós temos aí a lei da ação das massas, que diz o seguinte, essa lei: a velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações, em mol por litro, dos reagentes elevado aos seus expoentes. Então, aqui nós temos uma equação química, onde nós temos os reagentes formando o produto. Quem são meus reagentes? 2A, opa, deixa eu habilitar aqui minha canetinha. 2A, reagindo aí com 3B. Então, 2A é um reagente reagindo com 3B. Então, essa parte aqui, temos os reagentes, ok? A setinha significa formando, produzindo o quê? Produto. Qual é o nosso produto formado? 2C. Então, aqui nós temos exatamente a reação química. E ele está falando que a velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes elevado aos expoentes. Então, nosso reagente é 2A mais 3B. Tranquilo. Então, está aqui, trouxe novamente a equação, onde temos os reagentes formando o produto. E aí, nós vamos usar a equação de Gutenberg. Eck. Aí nós temos aqui a fórmula. Velocidade é igual a uma constante K, que a gente não sabe qual é, vezes a concentração de A, que é o meu primeiro reagente, elevado ao seu expoente, que eu coloquei aqui X. Qual é o expoente dele? 2. Esse 2 aqui é o expoente, é o coeficiente. Vezes a concentração de B. Então, na química, quando a gente fala concentração, a gente sempre abre colchetes, tá? Não parênteses, mas colchetes. Todo símbolo tem seu significado. Então, a concentração de B elevado ao seu coeficiente aí. Então, X e Y devem ser determinados. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar. X e Y são as ordens dos reagentes e devem ser determinados. Observação. A ordem da reação é a soma das ordens dos reagentes. Então, vamos entender o que é isso. Para as reações elementares, o que são reações elementares? São aquelas reações que acontecem em uma única etapa. Uma única etapa. Ela não passa por outros processos para eu ter o produto final. Ela acontece de uma única vez. Botei os reagentes para reagir, formou o produto. Então, chamamos de reações elementares, que acontecem em uma única etapa, numa única vez, tá certo? Vamos ver como é que acontece essa daqui. Então, reações elementares é aquela que ocorre em uma única etapa, uma única vez. 2A mais 3B acontece em uma única etapa. Acontece de uma vez só. Então, X e Y serão os coeficientes da equação. Qual é o coeficiente de A? 2. Qual é o coeficiente de B? 3. Tranquilo. Então, vamos lá aplicar a fórmula. Então, velocidade é igual a constante, que a gente não sabe qual é, vezes a concentração de A elevada ao seu coeficiente, que é 2, vezes a concentração de B,
que é o segundo reagente, elevado ao seu coeficiente, que é 3. Tranquilo? Então, significa que a ordem de A nessa reação é de segunda ordem, ordem 2, porque o seu coeficiente é 2. Se fosse 3, seria de terceira ordem. Se fosse 1, seria de primeira ordem. A ordem do coeficiente B, a ordem de B, dessa substância B aqui, nessa reação química, é de terceira ordem, ou 3, porque o coeficiente dele é 3. Se fosse 2, Rose, seria 2. E a ordem dessa reação aqui, ó, que eu quero saber, é de ordem 5, porque 2 mais 3 é igual a 5. Então, a ordem dessa reação é igual a 5. Então, para você saber a ordem de uma reação, você tem que pegar os seus reagentes e somar com os seus coeficientes. Então, o que é coeficiente? É aquele número bem grande que fica na frente da substância e indica quantas vezes aquela molécula aparece dentro da equação, dentro da reação química, tá bom? Então, volta aqui comigo, vamos lá? Reações não elementares, aquelas que ocorrem em 2 ou mais etapas, elas não ocorrem de uma vez. Qual é a velocidade, né? Então, aqui nós temos a reação ocorrendo em 2 etapas. Nós temos 2A mais 2B, formando aí 2C. É uma etapa rápida. A segunda etapa já é a etapa mais lenta. 2C, que é o produto formado, mais 1B, formando 2E, a etapa mais lenta. E qual é a etapa que nós vamos pegar? Sempre a mais lenta. A mais lenta é a que mais importa para nós. Então, nas reações não elementares, aonde ocorrem em etapas, nós pegaremos sempre a ordem, para ter a ordem da equação, sempre a etapa mais lenta, ok? Sempre vai estar lá exposto para você, rápida e lenta. Então, você pega a mais lenta. E aí, nós vamos. A mais lenta, nós temos aqui como reagente 2C e 1B. Então, velocidade é igual a K vezes a concentração de C, que é a primeira substância, elevada ao seu coeficiente, que é 2, vezes a concentração de B, que é a segunda reagente, elevado ao seu coeficiente, que é 1. O C está em qual ordem? Vamos ver. E o B também. Então, está aqui, ó. Essa é a reação não elementar que nós escolhemos, a etapa lenta. O C está de segunda ordem, porque ele tem o coeficiente 2, né? Na verdade, essa é a etapa original, mas nós pegamos, foi a primeira lá. O B está de primeira ordem, porque ele tem o coeficiente 1. De primeira ordem, ou 2. De segunda ordem, ou 2. De primeira ordem, ou 1. Tá certo? E qual é a ordem da reação geral que ele te deu? 3, porque 2 mais 3, ou 2 mais 1, é igual a 3. Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Espero todos vocês na nossa próxima aula.